Eu não sou uma pessoa violenta. Mas esse cara, eu matava ele com um martelo. O longa-metragem recebeu aclamação internacional com prêmios de melhor direção em Cannes para Mendonça Filho e melhor ator para Wagner Moura no Globo de Ouro, e indicações ao Oscar de 2026. No entanto, sua recepção é marcada por uma profunda polarização. Enquanto defensores o veem como uma ferramenta essencial para lidar com feridas históricas não cicatrizadas, críticos apontam um ritmo narrativo excessivamente lento e uma possível saturação do tema ditadura no cinema nacional, rotulando a produção como elitista ou voltada para as bolhas intelectuais. Fala, amante do filme, tudo bem com você? Eu sou Gui Farias e hoje quero fazer uma análise profunda sobre O Agente Secreto. Kleber consegue nos situar perfeitamente naquele lugar. Os tons amarelos e laranjas do filme trazem uma beleza para a fotografia que, em alguns momentos, sentimos como se o calor fosse real e você fizesse parte da trama. Recife, um pano de fundo geográfico. É uma prisão temporal. Estamos no meiozinho para o final da ditadura militar sobre o governo Geisel. É a era da abertura lenta e gradual e segura. Uma época em que a repressão parou de gritar nos porões para aprender a fazer os conchavos em grandes escritórios, transformando o autoritarismo em um modelo de negócio lucrativo para os poderosos. Neste mundo, conhecemos Marcelo, ou Armando, um professor universitário que estava desenvolvendo a pesquisa sobre baterias de lítio. O filme utiliza isso para traçar um paralelo com o sonho de um Brasil soberano e a industrialização que produzisse sua própria tecnologia, algo que estava sendo desmontado durante a ditadura em favor de interesses estrangeiros e que perdura até hoje com um país que não tem uma marca de carro, uma marca de bebida. Tudo que temos é regional e o que se destaca acaba sendo comprado pelos mais poderosos. Vide o Guaraná Jesus, por exemplo, que a Coca-Cola comprou em 2001. O personagem não chega a Recife como um herói de ação, mas como alguém cujo saber de alguma forma atrapalhou o lucro do rico e poderoso vilão. Kleber surpreende quando não fala escancaradamente sobre o regime militar, mas sim trabalha muito bem as entrelinhas na semiótica de um simples quadro do Geisel na parede, como se fosse o olho do grande irmão de George Orwell em 1984. Não é mais a repressão dos militares, são os famosos coronéis que mandam e desmandam na cidade. Manda matar, manda jogar no rio, enquanto o povo continua na miséria. A questão central que permeia esta análise é incontornável, porque após um acervo de mais de 61 obras de ficção com 56 longa-metragens e 5 séries e 65 documentários, esses dados são de um relatório da ECA-USP. A urgência por filmes como esse, ou Ainda Estou Aqui, ou isso se impõe agora? Seria um catalisador de uma ferida nacional ainda em aberto que clama por cicatrização, ou apenas mais um ciclo de obsessão de uma elite que insiste em revisitar a própria narrativa, negligenciando séculos de outras tragédias brasileiras? O questionamento ganha peso ao considerarmos que a mesma pesquisa da ECA aponta um desequilíbrio temático gritante. Apenas 12 filmes abordam a escravidão, 5 tratam da Guerra de Canudos, 3 da Guerra do Paraguai e 1 da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E 0 foram dedicados à Revolução de 32, à Revolta da Vacina e Eldorado do Carajás. Com este panorama, adentramos o universo metafórico deste tubarão cinematográfico do Kleber. No entanto, o verdadeiro ponto de inflexão reside não apenas na obra em si, mas no intenso embate cultural que a cerca. De um lado, a aclamação imediata e o rótulo de obra-prima. Do outro, o carimbo de panfleto elitista. Em qualquer grande obra, o que o personagem diz é apenas a superfície. O que ele sente e o que o ambiente projeta é onde reside a verdadeira história. Em O Agente Secreto, a escala de produção atinge um nível de maturidade raro. A reconstrução histórica não serve apenas para o deleite visual. Ela transforma a arquitetura de Recife em um personagem vivo, quase como uma continuação espiritual de Aquários e Retratos Fantasmas. A atuação de Wagner Moura sustenta essa complexidade. A transição entre o disfarce e a essência acontece em detalhes mínimos, como uma simples caída de ombro que denuncia o cansaço de um homem que não foi treinado para a violência.
É justamente neste ponto que surgem as verdadeiras complicações. Parte da crítica acusa o filme de se perder em um suposto tempo morto, cenas longas e descritivas que, para alguns, desviam o foco e testam a paciência do espectador. Mas a pergunta que me parece inevitável é outra. Trata-se de fato de um erro de ritmo ou de uma escolha deliberada para construir aquilo que chamo de lógica do Brasil? O filme opera por meio do absurdo para dar conta do real. Quando o Estado encontra um membro humano no estômago de um tubarão e decide substituí-lo por uma perna de bode para encobrir o crime, nasce o mito da perna cabeluda. Não se trata apenas de fantasia, é a cultura popular recorrendo ao grotesco para narrar aquilo que a censura interditou nos jornais. Em um país onde a realidade se torna insuportável, não seria o folclore uma forma de sanidade coletiva? O subtexto é cristalino. O fantástico não nega a verdade, ele a protege. A violência que não pode ser nomeada retorna travestida de lenda, em uma chave que remete ao cinema do absurdo. A perna cabeluda passa a atacar pessoas em relações homossexuais em espaços públicos. Poderíamos inicialmente interpretar isso como um delírio moralista ou uma mera provocação surreal. No entanto, e se a violência na verdade não passasse de uma metáfora? Não estaria essa lenda servindo como um véu simbólico, um biombo para ocultar os homicídios que são de fato cometidos pelos próprios policiais corruptos da cidade? Essa leitura se fortalece quando observamos a recorrência das manchetes sobre o número crescente de mortos e o evidente prazer com que o delegado comenta essas estatísticas. A morte é contabilizada com satisfação, quase como um índice de eficiência. Em uma cena particularmente reveladora, aqueles dois homens vindo de fora, contratados para matar o protagonista, entram no carro da polícia e conversam casualmente. Quando um deles pergunta se haverá o passeio, o termo soa menos como gíria inocente e mais como código. Não seria essa autorização velada para matar inocentes que transavam na praça? Por puro sadismo institucional? Logo em seguida, o filme intercala essa conversa com a imagem da perna cabeluda e a leitura de uma notícia de jornal pelaquela mulher angolana. A montagem não é gratuita, ela sugere com ironia cirúrgica que não são os agentes do Estado que matam, mas os monstros folclóricos. A lenda cumpre a sua função, desloca a culpa, reorganiza a narrativa e preserva a aparência de ordem. A própria estrutura do mito explicita esse mecanismo. O crime, uma perna humana, é encontrada dentro de um tubarão. O encobrimento. Em vez de investigar, a polícia suborna um funcionário do ML para substituir a prova. O descarte. A perna humana é jogada no mangue, como tantos outros corpos. O retorno. Do lixo e do esquecimento nasce a perna cabeluda. O Estado tenta dissolver o crime na natureza, mas o imaginário popular devolve o horror em forma de assombração. Nada permanece enterrado. Aquilo que é lançado ao mangue retorna como narrativa. Essa lógica também se manifesta na contagem macabra dos mortos no carnaval. A banalização é tamanha que militares e policiais fazem apostas, um verdadeiro bolão sobre quantos morrerão, torcendo para que o número ultrapasse a casa das centenas. A tragédia vira jogo, a população reduzida à condição de carne barata é tratada com um desprezo aristocrático como se a morte fosse apenas mais um dado estatístico. Diante disso, o grotesco deixa de ser excesso estético e passa a ser mecanismo de sobrevivência simbólica. O absurdo não é um desvio da razão, mas sua última trincheira. A chamada lógica do Brasil se impõe aqui. O absurdo não é exceção, é regra. Outros elementos reforçam essa leitura, como a gata siamesa de duas cabeças, imagem perfeita do corpo anômalo que insiste em viver em um sistema que tenta eliminá-lo. O grotesco carnavalesco emerge como uma força de retorno. Quando a ordem oficial tenta esconder tudo, o corpo sangrento reaparece para assombrar a festa. Assim, a perna cabeluda não é apenas um monstro folclórico. Ela encarna a tradução simbólica de limpeza social promovida pelos policiais corruptos da trama, ao atacar corpos marginalizados, especialmente aqueles que já perseguidos no espaço doméstico e pelo próprio Estado. A lenda revela aquilo que o discurso oficial tenta negar. Afinal, quando a verdade não pode ser dita, não é o mito que mente, é ele que lembra. Toda narrativa precisa de um conflito central, e aqui ele é ideológico e estrutural. Críticos apontam uma falha na base do cinema nacional, o elitismo. A ditadura foi um trauma sentido com mais força pela elite universitária e artística.
Enquanto isso, o povo pobre na base da pirâmide muitas vezes enfrentava tragédias muito mais antigas e profundas, como os 400 anos de escravidão, que o cinema brasileiro parece hesitar em explorar com a mesma frequência. Mas o filme pelo menos oferece um contraponto. Ele descentraliza a repressão do eixo Rio-São Paulo e cria o que podemos chamar de contra-nordeste. Em vez do estereótipo de seca, do sertão miserável, vemos a perseguição à inteligência urbana. Não é a ditadura dos generais de Brasília, é uma microditadura dos coronéis de bairro, dos vizinhos fofoqueiros e dos porteiros que vigiam. No desfecho, compreendo que o verdadeiro vilão não se resume ao militar fardado. Ele é apenas a face visível de algo mais profundo, o dinheiro e o poder que o sustentam. A repressão, como observada pelo historiador Enzo Lago, opera menos como um projeto ideológico isolado e mais como uma espécie de segurança privada a serviço de grandes interesses econômicos. Diante disso, não seria ingênuo tratar o autoritarismo apenas como uma escolha política? Ele se revela antes como um plano de negócios cuidadosamente estruturado para espoliar o Brasil e transferir suas riquezas para fora, à custa do sofrimento da própria população. O que me parece mais instigante é a forma como Kleber constrói essa crítica. Em nenhum momento a palavra ditadura é pronunciada, e justamente aí reside a força da obra. A narrativa se organiza no campo da alegoria e da semiótica, abordando temas centrais sem jamais explicitá-los. Tudo é dito sem ser dito, por imagens, símbolos e figuras de linguagem que convocam o espectador a participar ativamente do sentido. Pergunto-me então, não é essa recusa ao discurso direto que torna o filme mais inquietante? Ao evitar a denúncia frontal, a obra preserva o mistério, estimula a curiosidade e transforma a interpretação em parte essencial da experiência. O resultado é que o cinema que não entrega respostas prontas, mas provoca o pensamento, como um enigma clássico, em que o silêncio fala mais alto do que qualquer proclamação explícita. Para quem busca um thriller de ação clássico, o final de Agente Secreto pode parecer um anticlímax. Mas, se mudarmos a lente para a análise do trauma, o verdadeiro clímax acontece no campo da memória. A cena em que o filho de Armando, já adulto, recebe os arquivos sobre a morte do pai é o ponto de virada emocional da obra. Quando ele diz, "Você sabe mais do meu pai do que eu", é de cortar o coração. É o filme revelando sua tese principal. O verdadeiro agente secreto do título não é o personagem de Wagner Moura. É o próprio Estado que agiu nas sombras para apagar os rastros e roubar a memória afetiva de uma geração inteira. O tubarão que ronda as águas de Recife é a metáfora perfeita para esse predador invisível que se mistura ao povo, esperando o momento de atacar quem ameaça o status quo. A entrega daqueles arquivos não é apenas um ponto de enredo, é um gesto de restituição histórica. No fim, o que nos resta? O Agente Secreto é uma obra que se recusa a ser consensual. Ela pode ser criticada por seu ritmo indulgente ou por seu viés de classe, mas ele é impecável ao documentar a atmosfera de um Brasil que se recusa a passar. Ele captura a lógica de um país onde corpos desaparecem e ninguém pergunta por quê, onde a impunidade do passado alimenta a ousadia dos golpistas do presente. Independentemente de ser visto como uma obra-prima ou simples panfleto político, o filme funciona como um espelho quebrado. Alguns verão a arte refletida nos detalhes, outros apenas o corte de uma ferida que não para de sangrar. A omissão da cena da morte do protagonista é uma sacada genial e uma tese sobre a verdade histórica. O filme questiona em que medida precisamos ver um evento para saber que ele aconteceu. A narrativa constrói um contexto tão sólido envolvendo a perseguição por interesses econômicos e a contratação de matadores que a audiência sabe que a morte não foi um acaso ou uma bala perdida de carnaval, mas uma execução planejada. Ao não mostrar a morte, o filme desloca o peso dramático do ato violento para a ausência e o trauma. A ausência da cena espelha a experiência do filho de Armando, o Fernando. Ele não viu o pai morrer. Ele ficou apenas esperando o pai chegar para levá-lo ao cinema para ver Tubarão. Mas o pai nunca chegou. A morte fora de tela simboliza como a ditadura roubou a memória afetiva de uma geração. Fernando confessa à jornalista que nem sabe se suas lembranças são reais. A entrega do pendrive, com os arquivos anos depois, torna-se o verdadeiro clímax emocional. É a devolução da história que foi apagada. E eu me pergunto,
O cinema brasileiro está aprisionado a um ciclo de repetição ou obras como esta são, paradoxalmente, o último recurso para que não percamos nossa memória de vez? Minha leitura é menos indulgente. O Brasil produz tantos filmes sobre a ditadura porque boa parte deles nasce no interior de uma elite artística carioca. E esse foi talvez o único grande conflito histórico que atingiu de maneira direta. Não seria essa recorrência menos um compromisso universal com a memória e mais um reflexo da experiência específica, reiterada até a exaustão? A discussão, porém, não se encerra aí. Estaríamos condenados a revisitar nossos traumas para preservar uma identidade nacional fragmentada? Ou será que essa insistência revela justamente a dificuldade de imaginar novos horizontes narrativos? Afinal, a arte deve funcionar como espelho fiel da realidade vivida por um grupo restrito ou como um farol iluminando histórias ainda silenciadas e territórios poucos explorados? Assim como Kleber, não ofereço respostas prontas, prefiro deixar a provocação aberta. O debate continua aqui nos comentários. E para quem deseja aprofundar essa reflexão, convido a revisitar outra obra fundamental do Kleber Mendonça, a minha análise completa de Bacurau, está aqui na tela. Ali o diretor propõe um outro caminho possível para pensar resistência, memória e imaginação. E para você que ficou até aqui no final, escreva Kleber Tarantino Lynch, para eu saber que você ficou até aqui.